Cara de um, focinho de outro é uma nova animação da Pixar, que tem um nome ruim, mas a animação é muito boa e zoa muito Avatar. Isso é mais um Cinelegos Review. Esse filme ele tem vários acertos, tá? A verdade é essa, tem muitos pontos que ele acerta e que a Pixar precisava acertar, sabe? A gente vem desde a pandemia, a Pixar que trabalhou muito para cinema, né? Desde 2020. Para cinema trazer a questão dos filmes que são continuações, né? E o que tinha de novidade eles soltavam no Disney Plus. Então era algo que a gente não via tantos lançamentos grandes da Pixar, né? Disney Pixar, no caso. E a gente teve Zootopia, que foi a continuação, né? Que foi o último que saiu ano passado, que pra mim foi um filme excelente. Inclusive, gravando isso antes do Oscar, eu não ficaria surpreso se ele ganhasse de Guerreiros do K-Pop. Eu acho ele mais filme que Guerreiros do K-Pop. Só que eu acho que Guerreiros do K-Pop teve mais impacto na sociedade, né? Do que Zootopia 2. Embora na China Zootopia 2 foi bizarro. Zootopia 2 é um dos top 10 filmes mais rentáveis da história, né? Fizeram mais dinheiro. Mas enfim... Não tô aqui pra falar desses dois filmes, tô aqui pra falar sobre Cara de um Focinho de Outro, que começa com um grande acerto com o diretor Daniel Chong, que é simplesmente o cara que fez Urso Sem Curso. Se você lembra de assistir esse desenho lá no Cartoon Network, né? Ele é do Cartoon Network, mas, enfim, deve estar na Warner, na HBO Max, no caso, agora. Que é um desenho que tinha muitas piadas, não mais 18, mas assim, piadas mais maduras, que talvez as crianças não entendessem, mas quem estivesse vendo junto com elas entendesse. E eu acho que esse é o grande tempero que esse filme Cara de um Focinho de Outro tem, tá? É um grande diretor, inclusive é o diretor de Bolt também, o Supercão, que, né, eu acho um dos filmes mais legais que a Pixar já fez. E não tem continuação, né? É um filme que talvez nesse ponto ele não conseguiu trazer interesse ou não teve uma história pra continuar. Acho que também nem tinha, sendo muito sincero. E aí, esse filme, pra quem não sabe nada dele, e tá aqui vendo o vídeo, saiba que aqui é uma review com spoilers, tá? Em algum momento ou outro eu posso falar um pouquinho da história, né? Não tenho esse compromisso de não dar spoilers do filme. Mas enfim, pra gente falar um pouquinho só da história, a gente vai acompanhar a Mabel, que é uma criança que sempre teve um sentimento ativista, de sempre querer salvar os animais. Então o filme começa com ela salvando os animais da escola, né? Sabe aqueles... escolas americanas têm isso, né? De ter o bichinho da turma, né? Tem um lagarto, tem uma cobrinha. A gente percebe que isso é um sentimento de família, já que quando a gente conhece a avó dela no filme e vê que a avó também tem esse trabalho ambiental, né, muito forte. E essa conexão com a natureza é muito forte, isso é um ponto importante. E a história vai avançando porque a menina tem um local com a avó dela, que é um lago ali, e ela tem uma conexão muito forte com aquele local, em que elas vão lá para se acalmar, para conhecer a natureza, para interagir com os animais. E o tempo passa e aquele laguinho que ela gostava tanto vai ser destruído. Por quê? Não tem mais nenhum animal morando lá. E 2, o prefeito está querendo fazer uma grande reforma, fazer um anel viário, e obviamente o anel viário vai passar por ali. E aí a gente vai entendendo um pouco da questão do filme, né? O filme vai tratar de uma questão ambiental. E filmes de questões ambientais geralmente são chatos, né? Sem isso, é difícil passar uma mensagem bonita, ambiental, e o filme ser legal ao mesmo tempo. Mas esse filme consegue fazer isso, tá? Deixando bem claro isso. E aí, no meio das tentativas dela conseguir... da Mabel conseguir salvar esse laguinho é ter algum animal morando lá. E aí, no meio da universidade que ela estuda, ela acaba conhecendo um projeto que não vou lembrar o nome do filme, mas enfim, ele fala o nome do filme lá, um projeto alguma coisa. Em que basicamente você coloca a sua cabeça dentro de um corpo robô de um animal. E aí você consegue interagir e comunicar com os animais. Que nem Avatar, tá? O filme vai zoar inclusive isso, tá? A fala da menina quando fala isso, pô, então é que nem Avatar. É isso, o filme vai usar muito Avatar. E pra mim, o grande ouro dele tá aqui. Enquanto lá a gente vai ter toda a pomposidade do Jake Sully sendo o grande salvador dos povos originários, aqui no filme não, a Mabel vai ferrar com tudo. Porque, assim, ela vai comunicar, ela vai perceber que eles têm o prefeito colocou umas árvores de metal lá que soltam um barulho que afasta os bichos, né? Então ele forçou o afastamento dos bichos. E a Mabel vai tentar fazer essa revolução animal, com que eles consigam recuperar o laguinho ali. Só que nisso ela comete um erro muito grave e ela acaba tendo uma cena que eu não vou dar tão spoiler assim, mas que o cinema todo fez Ih! E isso faz com que os animais odeiem ela. E isso é muito bom, cara, porque o filme quebra a expectativa de vamos ver mais um filme que nem Segredo dos Animais, que eles vão salvar o laguinho porque
é o certo a se fazer. Não, cara, esse filme ele tem um humor muito ácido. Então, assim, cara, é muito bom. Pô, tem uma cena que eu achei maravilhosa. Porque assim que a Mabel ela vira o castor ali, né? O castor robô. Ela tenta salvar um outro castor de ser comido por um urso. E o castor que ser comido por um urso fica puto com ela. Porque ela atrapalhou a natureza, né? E eles têm uma regra ali no lago com o rei novo dos castores, ali, dos mamíferos, em que não pode interferir. Então, assim, isso no filme é muito legal, como eles mostram, tá? Também é outra coisa muito da hora. Cara, então assim, de verdade, esse filme tem um nome horroroso. Vamos deixar isso claro, não vou nem tocar nesse ponto. Mas assistam Cara de um Focinho de Outro. É um grande filme da Pixar que merece ser visto e pra mim já larga forte na corrida pelo Oscar. Porque ele tem humor ácido, ele funciona pra todas as famílias, ele tem uma mensagem legal no final das contas. E é isso, ele é uma grande zoeira com esses filmes que a pessoa se integra a uma nova sociedade e aí vira o salvador dela. Não, ela atrapalha com tudo. E isso é muito bom e assim, a protagonista é muito legal. A Mabel é muito divertida, você consegue comprar ela. Os personagens secundários maravilhosos todos. Então assim, é realmente um grande filme da Pixar. Então é isso, esse foi o nosso Cinelegos Review de hoje, mais curtinho, mas enfim, foi muito bom, cara. Vai lá ver, de verdade. Vale o seu ingresso, pode ir e vai com a família, tá? Vai com criança, vai com todo mundo, que é uma diversão garantida pra todo mundo, tá? Então é isso, deixa o like. Comenta aqui se já viu o filme. Comenta aqui se você não viu o filme e ficou interessado. E é isso, segue a gente aqui na rede social. E é isso, muito obrigado, até a próxima.